pô, aula gravada já tem no assessor espartano, né? Eu não estou aqui para ficar, enfim, repetindo a aula gravada porque alguém não assistiu. Aqui é para a gente conversar um pouquinho da prática, tirar as dúvidas sobre montagem de portfólio, depois outras dúvidas podem ocorrer também. Então, quem puder, por favor, abra a câmera aí, senão fica também bem chato fazer treinamento aqui falando quase para ninguém, tá? Me dá uma força aí para ser melhor ainda para vocês o treinamento. Eu vou falar agora algumas questões, vou mostrar alguns exemplos práticos de montagem de carteira. De novo, eu tenho a teoria lá no assessor espartano, eu sei que vocês, dentro do escritório, eu sei que alguns ainda não entraram no escritório, mas vão entrar na corretora, cara, tem muita coisa sobre isso, tem carteiras prontas e tudo mais. Então, aqui eu vou dar, realmente, orientações práticas e tirar as dúvidas de vocês sobre essa montagem de portfólio. Eu, particularmente, é um tema que eu adoro falar sobre, adoro conversar, porque eu acho que é o mais divertido da assessoria de investimentos, né? A prospecção é o mais importante, não tenho a menor dúvidas, mas de longe o que eu mais gosto é a montagem do portfólio. Eu acho que a maioria de nós vira assessor para isso, né? Vira assessor para montar portfólio, falar de carteira, falar de investimentos. Um ou outro louco aí que entra realmente para ficar prospectando clientes. Tem que prospectar, o mais importante, mas para mim não é o mais gostoso. O mais gostoso é isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu quero começar dizendo assim, qual que é o maior erro? Eu vou bater aqui nos maiores erros, maiores acertos na montagem de portfólio. Eu acho que o erro número 1 é querer inventar. Cuidado de querer inventar moda, cuidado de pegar e falar, a corretora não sabe o que está fazendo, o mercado é irracional, só eu sou racional, eu vi um vídeo do youtuber, não sei o quê, e o cara falou sobre isso, e cuidado, gente, cuidado, tá? Deixa eu te falar assim, em geral, mercado, tem o filme lá, Lobo de Wall Street, né? O filme é engraçado, tal, legal, mas o filme, ele não serve para nada, né? Eu falo sempre para as pessoas, pô, se o Jordan Belfort prospectar igual ele prospecta, tem até minha avó. Mentindo para as pessoas é fácil, difícil é prospectar na raça, com honestidade, com sinceridade, entendeu? É só ver, o Jordan Belfort, ele é igual esses piramideiros aí, promete 5% ao mês, aí capta mesmo, um monte de tonto vai. Isso não é o difícil. O difícil é prospectar com honestidade. Mas tem uma coisa boa no filme, uma coisa que é verdade, tem uma coisa que realmente é assim. Aquela hora que eu não lembro o nome dos caras, mas que aquele cabeludinho lá que o Jordan tá almoçando, no comecinho do filme, ele pergunta de mercado, e o cara fala assim, mercado ele usa um termo italiano, Fogazzi, ninguém sabe para onde vai. Isso é verdade, ninguém sabe para onde o mercado vai, eu não sei, você não sabe, a corretora não sabe, é assim que funciona. A gente monta um portfólio seguro, com potencial, que a médio e longo prazo deve ir bem, e reza, né? Basicamente isso. Se a gente comprar boas empresas, bons ativos a preços bons, a médio e longo prazo a gente vai bem. Agora, ninguém sabe para onde vai o mercado, porque ninguém vai saber o que vai acontecer amanhã. Vou dar um exemplo, tá? Perspectiva de janeiro de 2020 para o mercado era maravilhosa, irmão. Maravilhosa. Porra, seria que estava indo para 2% ao ano. A economia crescendo, tudo indo bem. Um governo aí que a maioria dos investidores gostam, sim, dos nossos clientes pelo menos gostam. Cara, tinha tudo para ser um ano incrível. Então, você vai montar um portfólio em janeiro de 2020, como é que você monta? Você monta alta de bolsa, por exemplo, alta de FIIs, nem não tanto em CDI. Mas aí veio uma pandemia mundial, né, começou lá na China, um chinês comeu um morcego, e aconteceu o que aconteceu. Então, como ninguém sabe o futuro, ninguém sabe o que vai acontecer com os ativos, entendeu? Eu posso comprar, sei lá, posso comprar empresas do petróleo e a gente pode ter uma disrupção tecnológica de energia eólica absurdamente rápida no próximo ano e todas essas empresas quebram. Pode acontecer, não é provável, mas pode acontecer, tá bom? Então, assim, cuidado, não inventem, monte um portfólio forte, protegido, diversificado, siga bastante ali o que a corretora está falando, tente se orientar por eles que pelo menos você não vai errar feio. E muito dinheiro se perde mais pelos erros feios de confiar demais do que necessariamente por, não foi bem, não foi bem. Então, assim, reforçando isso, acho que fez sentido para todo mundo, mas eu tenho que começar por aí, porque, principalmente, às vezes, quem está começando, está naquela ilusão ainda de, eu vou dominar o mercado e tudo mais. Cara, olha o resultado do fundo da Verde do Luiz Stuberger.
o maior gestor do Brasil está perdendo dinheiro nos últimos anos. Então, assim, não é a gente que vai acertar. Se você não entendeu isso ainda, você não entendeu ainda o mercado financeiro. Tá bom, Bruno. E como é que eu monto um portfólio bom, diversificado, protegido, igual você está falando, para pelo menos ter uma boa chance, né? Uma boa possibilidade ao meu favor? Eu recomendo demais. Sobre aqui, como eu falo lá na aula, que você sempre tenha uma estratégia de portfólio. Cara, tenha uma estratégia de portfólio. Para de montar a carteira da sua cabeça. E esse gráficozinho aqui da XP. Ah, Bruno, mas eu sou da outra corretora. 2 pontos. Isso daqui qualquer um acessa, tá? Então, se sua corretora não tem, deixa eu aceitar a galera aqui. Se a sua corretora não tem, entra no site da XP e usa ele. Não tem direitos autorais da estratégia. Você não precisa falar para os clientes que é da XP. Usa esse. BTG eu sei que tem. Safra eu não tenho certeza. Talvez outras corretoras menores não tenham uma estratégia tão definida. Mas usa deles, né? Esse é o site conteúdos.xpi, bonitinho ali, percentuais. Isso daqui, tá? Minha sugestão, como eu sempre usei, é para ficar colado do lado da sua mesa. Porque se um cliente moderado perguntar onde ele deve investir, eu tenho que ter a segurança de olhar ali e saber mais ou menos quanto ele tem que ter em cada classe de ativo. É por aí que a gente começa, sempre. Então, portfólio não se começa com os investimentos assim, tipo, vou colocar em debenture, em core, em ações. Não. Você pega o volume do dinheiro e coloca ali as classes de ativos percentualmente, quais você vai investir. Tudo bem, galera? Faz sentido até aqui? Alguma dúvida? Tranquilo? Faz sentido, total. Beleza. Então, assim, sempre que vocês forem montar portfólio, não tem erro. O cliente é moderado. Aí a XP, ela colocou precavido, cauteloso, estrategista, energético. É meio difícil. Eu, às vezes, recomendo que vocês tenham só 3. Coloca aqui, tipo, sei lá, precavido, estrategista e energético. Chama de conservador, moderado, arrojado e lenha, para ficar mais fácil, às vezes, para a cabeça de vocês, tá bom? Mas siga esse percentual. Então, como é que é na prática, Bruno? Você coloca lá R$1 milhão. Aí, Bruno, como que eu aloco R$1 milhão? Se você me perguntar, eu vou fazer isso daqui para um cliente meio termo. Fala assim para mim, o cara é meio termo, eu não acho que ele é arrojadão, eu não acho que ele é também tão conservador, acho que ele aceita um risco. Eu venho aqui, coloco R$1 milhão, 270 mil em renda fixa pós-fixado, fundos de renda fixa, CDBs, LCIs, LCAs, tudo atrelado ao CDI. Coloco aqui 170 mil em debêntures, CDBs, fundos de inflação, por exemplo. Vou dar algumas orientações já sobre isso, mas em geral, eu coloco aqui, só um minutinho que o computador do suporte está aqui com som. Oh, meu Deus. Deixa lá, não consegui tirar o som. Beleza, eu tô ouvindo minha voz aqui do lado, tá me incomodando. Mas beleza, vamos lá. 70 mil em renda fixa global. Então, isso aqui é essencial. Pega lá 70 mil do cliente, manda para o exterior, compra lá uns bonds, compra lá uma renda fixa internacional, compra umas treasuries lá, diversifica o portfólio, já dolariza o portfólio do cliente e super bom para o assessor, tá? O assessor ganha grana. Isso daqui protege a carteira do cliente, faz ele ter uma perspectiva muito boa e faz o assessor ganhar dinheiro também. 220 mil em multimercados, 100 mil você coloca em bolsa, e aí, cara, pega lá 100 mil, 10 ações bem diversificadas, compra 40 mil. Aí, como é 40 mil só, pode ser, às vezes, você pode internacionalizar junto com a renda fixa, você pode comprar um fundo de ações internacionais, e 9 mil aqui em alternativos, que aí cada XP chama de alguma coisa, pode ser Previdência, pode ser COI, pode ser Bitcoin, enfim, cada hora eles chamam de alguma coisa. Turma, por que eu gosto muito, por que eu falo para os espartanos seguirem essas estratégias? Porque o mais importante é vocês terem uma estratégia. Sabe o que é foda? Sabe o que é difícil?
O cliente te ligar que a carteira está indo mal e você não tem estratégia, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe por que você alocou daquele jeito, qual que é a lógica por trás desse portfólio. O cliente, ele percebe na sua voz que você está perdido. O cliente, ele percebe, você fraqueja, você fala sem confiança. Se você tiver uma estratégia, mesmo que ela esteja dando errado, pelo menos você tem no que se basear. Você tem que seguir. Isso é muito importante para você, porque o cliente, ele entrou com você, normalmente o assessor, principalmente quem está no começo, né, acha assim, captei o cliente, acabou. Cara, se captou o cliente não quer dizer nada. O cliente pode sair amanhã do seu código. O cliente pode resgatar todo o dinheiro. O cliente pode transferir o assessor. O cliente pode ir embora. O cliente, ele tem que te indicar pessoas. O cliente, muitas vezes, ele investe 1 milhão com você, ele tem mais 10 em outra instituição. Você tem que trazer a grana dele. Então, ter uma estratégia, mostrar que você tem uma ideia, uma estratégia por trás, faz você se diferenciar. E aqui eu quero, né, assessores que se diferenciem dos outros. Porque boletação de produto, gente, isso todo mundo faz. E isso, deixa eu te falar, vai ficar cada vez mais difícil. Vai ficar cada vez mais difícil. Né, ficar ligando para uma base de clientes, vendendo COI, debento e ser tipado, pô, isso aí já o robô faz. Já os caras te trocam por um e-mail marketing. Agora, alocação de portfólio, explicar para o cliente por que esse percentual, quanto aumentar, quanto diminuir, quando aumentar, quanto diminuir, fazer o rebalanceamento do portfólio, isso é o que um assessor de investimentos faz, para isso que a gente vai ganhar dinheiro, tá bom? Fala aí, Hélio. Então, Bruno, eu trabalhei na XP Matriz como assessor lá, como farmer, e quando eu pegava algum cliente que vinha de um assessor antigo, que era muito comum, lá tinha bastante rotatividade, sempre que o cliente estava reclamando muito assim do portfólio dele, de algum investimento específico, eu explicava qual que era a ideia por trás daquele investimento que o assessor antigo provavelmente teve, e mesmo que estivesse com uma rentabilidade ruim, qual que foi a lógica por trás do investimento na época, né? E assim, 95% dos clientes já ficavam tranquilos assim, só de você ter explicado qual que foi a ideia, entendeu? Que o cara entende, tipo, tá, então beleza, pode ser que melhore depois, então fica mais tranquilo. Agora, se ele não entender por que você fez o investimento e for mal a rentabilidade, aí eles ficam muito bravos. Mas se explicar, 90% das vezes você resolve. Exato, exato. É isso aí, Hélio. Tem que saber explicar, tem que ter um porquê, tem que ter uma lógica. Porque você pode tirar o som, eu tô me ouvindo aqui de algum jeito. Pode sair aí da sala, não precisa ficar não. Enfim, não ter uma estratégia, gente, é muito, muito pior, tá? Muito terrível. Então, tem estratégia, cola, que para quem ainda não tem tanta segurança. Eu vejo o assessor muito preocupado, cara, como é que eu monto a carteira, como é que eu monto o portfólio? Cara, segue isso aqui, segue isso aqui. Cliente é conservador, segue a precavido. Cliente moderado, segue a estrategista. Cliente é mais arrojado. Essa destemida aqui eu acho até muito arrojada, tá? Eu acho que, meu Deus, o cliente vai passar mal. Tem que ser bem agressivo mesmo, essa destemida da XP. Segue essa energética aqui, ó, e lenha, e lenha. Outra coisa também, esse perfil, quem define, quem coloca o cliente nessa caixinha é você, com a sua expertise, com o que você entendeu do cliente, tá? Para de vocês passarem para cliente, para ele decidir a alocação, para ele decidir qual perfil ele é. Isso não é coisa de profissional, né? Não é o médico que vira para mim e fala, pô, você quer operar ou não? Assim, sei que alguns médicos até fazem, mas o bom médico, ele tem que chegar e falar, meu amigo, precisa operar, não precisa operar, e vamos lá. Aí pode ter risco, pode falar assim, vai ter que operar, mas tem um risco de não resistir à cirurgia, tudo bem? Ah, não tem tudo bem. Bom, então, não sei. Às vezes, né, a gente, quem tem familiar idoso, né, ou não, já passou por isso, e é assim que funciona. Então, o assessor não tem que também chegar e ficar jogando uma bola para o cliente, falar, qual perfil você é, escolhe aqui. Não, cara, conversei com você, eu entendi que é uma pessoa que também não precisa ficar tudo em renda fixa, mas também não vai resistir, nunca investiu em ações. O cliente nunca investiu em ações. Vou colocar ele na destemida? Tem como. Vou colocar aqui ele numa estrategista, 10% em bolsa, montantezinho legal, bacana, interessante, e pelo menos dá para começar. Se o cliente se mostrar muito mais arrojado, a gente aumenta. Se o cliente se mostrar muito mais conservador, depois a gente pode trocar para uma cautelosa precavida. Tudo bem, turma?
Mais alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Tudo bem. E outra coisa que eu percebi também é que o cliente sempre acha que ele é mais agressivo do que ele é na verdade, né? Só ter uma quedinha que ele já descobre que ele não é tão agressivo. Agressivo na alta e conservador na baixa. Tudo igual. Então, perfeito, Hélio. Eu tô logando aqui, que eu vi que agora que não está logado, tá? Deixa eu logar aqui. É, Então, isso é muito comum, tá, gente? E quando vocês tiverem mais base, assim, vocês vão começar a perceber que quando a bolsa normalmente dá uma porrada, esse mês agora, ó, os clientes, nossa, vamos investir em bolsa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Sempre igual. Quando a bolsa cai, eu não tenho perfil, eu sou conservador, isso é normal, faz parte do nosso trabalho. O Hélio já comentou, eu já estou comentando que é assim, turma. Isso é o esperado. O cliente funciona desse jeito. Não adianta tentar esperar, ter uma expectativa irreal com os clientes de investimentos. Quando a bolsa subir, eles vão falar que eles são arrojados. Quando a bolsa cair, eles vão falar que eles são conservadores. Por que que a gente merece ganhar dinheiro? Porque nós somos os caras, somos as mulheres que justamente vamos evitar com que ele faça isso. Quando a bolsa subir muito, meu cliente falar, eu sou arrojado, eu quero para mais em bolsa total. Calma, doutor, segura. Ó, a bolsa subiu muito, mas, né, pode cair, pode ter oscilações, não vão aumentar tanto. Vamos segurar. Quando também a bolsa cair, a gente não vai deixar ele tirar o dinheiro na baixa. Não, doutor, segura, vamos investir mais. Vamos tirar da renda fixa agora e vamos colocar na renda variável. Agora é a hora, vamos comprar na baixa. É para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente ganha dinheiro. Entendeu? Se você não. Se o cliente soubesse fazer, a bolsa subiu, o cliente realiza na alta, espera cair, vai lá e compra na baixa. Porra, isso não precisa mais de assessor. Aí acabou. Mas não é isso que o cliente faz. O cliente, quando sobe, ele quer comprar mais, quando ele cai, ele quer vender tudo. Para que estamos aqui? Para impedir, para fazer o contrário. Certo, senhor? Fala, Iago. Até nisso que o Hélio falou, é bem verdade isso, né, cara? E uma coisa que eu vejo que quando você vai fazer ali sugestões de aplicação, eles não têm noção de que um percentual pequeno de renda variável faz muita diferença, né? A carteira pode ser 80% renda fixa, 20% derruba ela, né? Então, sempre uma coisa que eu adoto quando o cliente ele quer ir ali para esse lado de renda variável, eu sempre falo, beleza, vamos começar com o pé 5%, talvez abaixo disso, e conforme for desenvolvendo, se for ficando tranquilo, a gente aumenta. Senão, vai ser daqui para baixo, não aguentou, a gente vai tirar. Acho que chega a ser engraçado, né, cara? Eles já querem, não, vamos pôr bastante, tá? Eu quero ganhar dinheiro. E assim, Iago, é muito bom isso que você está falando, né? Para isso que a gente está aqui, no encontro ao vivo, né? Para debater sobre isso, porque essa é a preocupação, principalmente, e tem tudo a ver com o que você falou aqui no começo da nossa conversa, né, Iago? Você é um cara que capta por conta própria, que tem os próprios clientes, e é nítido isso, porque quando a gente tem o nosso próprio portfólio, a gente tem que ter esse cuidado, gente. Entendeu? Se eu sou farmer, não tem nada de errado, né? Só tô falando assim, se você é farmer, não precisa se preocupar tanto com isso. Porque, pô, se às vezes, de repente, os clientes chegam até você e você só faz um atendimento, você tem que também ter vários cuidados, mas você não precisa se bitolar tanto nisso. Quem está 100% por conta ali, que eu sei que é a maioria de vocês, cara, cada cliente é muito importante. Então, se você coloca mais renda variável para ele, se você exagera ali no portfólio, putz, a chance de ter um problema com ele é alta. Então, sempre é melhor começar igual o Iago falou, gente. Iago, eu já cheguei a colocar 1% do portfólio do cliente em renda variável. Só para ele entender, tipo, eu coloquei 10 mil, ele tinha 1 milhão, eu coloquei 10 mil. Só para ele entender, só para eu mostrar o gráfico. Chegava na reunião de acompanhamento mensal, mostrava, ó, caiu para 8 mil, perdemos 20%. Se a gente tivesse 100 mil, imagina, teria caído 20. Então, assim, 20 mil, né, reais. Então, assim, eu já cheguei a por 1%, aí foi aumentando, com esse cliente, no caso, eu cheguei até 5% e não aumentei mais também, porque ele começou a ficar muito nervoso. Então, é sempre melhor dar um passo atrás, começar mais devagar no que tem mais risco, e aí, se o cliente for aceitando bem, você vai aumentando, tá? Já teve casos de cliente, pô, que eu comecei com pouco, no final o cara foi para 100% em renda variável. Tem gente que não liga, você vê que a pessoa assim, pô, a bolsa caiu 30%, 15%. Ele fala, beleza, Bruno, vambora.
Não, legal, vamos comprar mais, vamos comprar mais. Tem gente que é perfil. E o trabalho do assessor de investimentos, ele é humano, gente. Ele não é técnico. Falo sempre para vocês nos meus canais. A gente não é analista, a gente não é técnico, a gente é humano. A gente tem o bom assessor, ele é o cara que entende o cliente e ele monta o portfólio personalizado para esse cliente. Tá? Não adianta, às vezes a pessoa pensa assim, é só montar um portfólio vencedor que o cliente vai gostar. Vou contar uma história para vocês, né? Teve uma cliente, né, minha, de um assessor colega meu, né? Ela entrou bem na mínima ali histórica aí dos últimos 10 anos da Bolsa, que foi ali na pandemia, né? O mercado bateu, agora não lembro de cabeça, 63 mil pontos, se não me engano. Ela entrou ali, cara, foi sorte. E aí, pô, a carteira estourou, né? Ela ganhou 70% no ano. Aí, quando eu falo 70% no ano, tem gente que nem acredita, né? Mas ela ganhou, cara, ela ganhou 70% no ano. Você acha que ela ficou feliz ou triste com o assessor de investimentos? Ele perdeu, tá? Ele perdeu a cliente saiu. Porque ela não entendeu que 70% é um ganho extraordinário. O cliente não sabe disso. Às vezes ele acha que é normal. Então, o que ela ficou batendo no assessor, né? Muito tempo depois. Ela falou, pô, quando eu comecei, você me deu um puta de um rendimento, você me fez ganhar muito dinheiro, e agora que eu já estou andando com você, você está fazendo eu perder. E saiu, te deu a grana. Então, assim, o nosso trabalho, ele é humano, não é só resultado, entendeu? O resultado é para profissional. Quem é profissional, beleza, o cara ganha 70% no ano, ele entende, nossa, ganha na loteria, né? Vai ser feliz o resto da vida. Se um ano a gente ganhar 70%, já é assim, né? Agora, para um leigo, gente, é outra história. Você tem que montar um portfólio ajustado. Não adianta, às vezes, ganhar muito, só que ficar com uma vol muito alta. Tem gente que não consegue ver o dinheiro perder, o dinheiro cair. Certo? Pô, quantos clientes eu já tive também com 100% em bolsa? Teve um cara que, acho que ele investiu, eu não lembro direito, acho que foi 500 mil, aí bateu 800 mil. Pô, ele ganhou uma grana, faz a conta aí, dá 40%, é isso? Sei lá. Não, mais de 50%, né? Enfim, começou com 500, foi para 800. Desse 800, caiu para, tipo, 750. Meu amigo, o cara fica na sua orelha um ano ali, falando, nossa, tô perdendo 50 mil reais, tô perdendo, agora nem dá um carro mais, mas na época dava, tô perdendo um carro, tal. É humano, gente. Esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho é de inteligência emocional. Não é técnico, não é só ganhar dinheiro para o cliente. Quem não entender isso vai passar perto com os clientes. Fala aí, grande Eduardo. E aí? Ô, Bruno, e por exemplo, uma Collar King que dá proteção para o cliente, você gostava de fazer esse tipo de operação? Em vez de expor ele direta só para comprar a ação, por exemplo? Sim. Eu fazia bastante, Eduardo. É boa, cara. Essas operações são boas, os clientes gostam, tá? E dá bastante receita, sim. E, tipo, é mais conservadora do que só entrar no mercado. Sim. Né? Cara, depende da operação e tudo mais, né? Tem que lembrar que é uma operação que deixa bastante receita para o assessor, né? Então, de algum lugar essa receita sai. Mas dá para fazer, cara, dá para fazer. É boa de fazer. Só tem que tomar cuidado para não exagerar, tá bom? Eu falo porque, assim, às vezes tem uma operação que ela protege, normalmente, né? Não tem mágica. Se ela trava a queda, ela trava o ganho. Sempre assim, né? Não tem nada que trava só a queda. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes, pô, o mercado dá aquela esticada, você fica para trás. Tem que tomar só um pouquinho de cuidado, tá, Eduardo? Mas sempre fiz bastante, sempre usei bastante esse tipo de operação. Tô falando só assim, não pode exagerar. Embora dê muita grana pra gente, são as operações que mais dão dinheiro, tem que tomar cuidado para não exagerar. E aí você comunica o cliente sobre essa sua possibilidade de ganhar mais também e tal, ou nem é necessário? Não, acho que não. É que eu acho assim, essas operações, cara, particularmente, assim, se for para eu escolher 100%, eu não faço, tá? Mas o cliente gosta, ele gosta de ter um amortecimento na volatilidade, né? Então, eu só tomo cuidado para não abdicar muito do lucro para ele, né? Então, assim, não precisa fazer em todo o portfólio de ações. Pô, Sim. eu tenho 100 mil em ações, vou fazer uma proteção, fazer um hedge, faz parcial, não precisa proteger 100 mil, pode fazer de 50 mil, de 25 mil, tá? Dependendo do perfil de cliente. Mas, de novo, Eduardo, é arte, cara, é arte, depende do cliente, entendeu?
Também, assim, tem que tentar acertar um pouquinho o momento de mercado. Por exemplo, agora, o Ibovespa, eu até acho que vai subir mais. Só que ele deu uma esticada. Tá em 126 mil pontos. Dá para fazer mais proteção agora. Do tipo, eu prefiro fazer mais proteção agora do que deixar o mercado cair para 100 mil e fazer depois. Então, se for fazer proteção, faz agora. Boa, Cuidado beleza. só, cuidado só. O que acontece, né? O que os coaches, os youtubers de investimentos falaram na pandemia? Bolsa 70 mil pontos, e os caras falaram para proteger, para comprar proteção, comprar hedge. Não, já era, entendeu? Se o mercado volta para 100 mil pontos, esquece. Aí vai, vira a mão, entra comprado, e aí não faz proteção. Agora, nesse momento, tá legal de fazer essas operações de proteção, tá bom? Legal. Então, assim, realmente, Eduardo, aproveita agora. Beleza, senhores? Mais alguma coisa? Você estava falando de retorno, né, Bruno? Tive até um caso agora com uma cliente que carteira de fundo imobiliário, e eu estava falando para ela que com uma carteirinha bacana ali a gente consegue em torno de 0,8% a 1% isento de imposto, né, todos os meses. Aí ela mandou a seguinte frase: nossa, só 1%? Pouco, né? Cara, a gente que entende olha para isso e fala, pô, você tá de brincadeira comigo, né? 1% ser pouco, isento de imposto ainda. Mas é realmente desconhecimento, né? Eu expliquei para ela, falei sobre a taxa de juros e tal, e ela acabou entendendo. Mas é foda, cara. E onde está essa cliente? Onde ela está alocada? Hoje a gente tem 60% fundo imobiliários, 40% fundo de renda fixa. Ah, tá. Ela já é sua cliente, tudo que ela tem está com você? Já, sim. Veio parte de uma herança ali. Esse foi um grupo familiar, né? Veio a mãe, as duas irmãs, e aí foi essa alocação. Próxima vez que acontecer isso, você tem que explicar o seguinte, tá? Para essa pessoa que às vezes é mais velha. Só assim, mas quanto que você esperaria ganhar? Faz essa pergunta. Qual que é a sua expectativa? Ah, minha expectativa é pelo menos 1% ao mês. Aí você pode, né? Por isso que é sempre legal você ter material, né, na pastinha, aquilo que a gente treinou na primeira reunião. Ter um gráfico ali da Selic e mostrar para ela também o seguinte: olha, muita gente está acostumado com 1% ao mês porque pegou a época de hiperinflação no Brasil. Então, a gente teve períodos no Brasil que a inflação era bem maior que 1% ao mês. Aí a Selic era 30% ao ano. A Selic dava 2% ao ano, mas a inflação era 3%. Agora, a gente tem uma Selic de 12%, né, de mais ou menos 1% ao mês hoje, com uma inflação de 4,5%. Então, para bater definitivamente, água, é sempre falar da inflação. Esse pessoal, eles têm muita inflação na cabeça. Se você usar isso, vai dar certo com eles, entendeu? Mostra a inflação, fala, ó, a inflação, o rendimento, na verdade, hoje é muito maior, porque a inflação não corre seu dinheiro. Lá atrás, a gente ganhava percentualmente um monte, só que a inflação comia tudo. É por aí mesmo, mas tem que ter paciência de explicar, Iago, é isso aí. Show. O que mais, galera? Mais alguma dúvida? Ô, Bruno, para quem vai começar assim, igual eu, a gente vai seguir mais a carteira automatizada, não é isso? Perfeito. Mas com relação a... Isso impacta mais para o cliente quando você for fazer se ele for seguir para o FII fixo ou não? Ou no começo você deixa ele no comissionado? Calma, eu não sei se eu entendi direito. Que tem a ver? Eu não entendi o link. Carteira automatizada, Eu não fixo, qual que é o entendi problema? bem, porque a minha dúvida é a seguinte, eu não entendi bem direito se quando, por exemplo, vamos supor, eu capto o cliente, eu falo com ele que eu trabalho com FII fixo e coloco ele em carteira automatizada. Isso vai onerar ele mais, não? Como é que Vai funciona? aumentar ele mais. O ideal, Paulo. Quem que é esse cliente? Ou você está só supondo? Não, na verdade, eu tenho um possível cliente, mas eu não comecei, eu não posso atuar ainda, né? Eu estou na fase de passar para o escritório lá, assinar o contrato, passar para o contrato do escritório. Mas já tem um conhecido meu e tal, ele tem interesse. Isso que eu estou perguntando. Então, e ele é daí, ele é da sua cidade, por exemplo? Não, ele é de outra cidade, mas ele é conhecido meu de bastante tempo. Isso. Então, melhor coisa para você fazer no Fibased, ajuda ele a comprar pelo home broker. Entendi. É isso que eu fazia.
tranquilo. Quando a carteira mudar, a gente vai lá e muda manualmente. Vai lá e muda. Ou espera um pouquinho, muda depois. Não segue exatamente para não te dar tanto trabalho, entendeu? Por isso que eu falei, se o cliente é da sua cidade, é mais fácil, né? Você pega ele na mão, ele vai no seu escritório. A maioria dos meus clientes sempre foi local, então eu tinha mais facilidade. Às vezes a distância tem... Se o cliente for à distância e não conseguir fazer sozinho, aí às vezes é onerar ele mesmo, Paulo. Dá para compartilhar a tela numa chamada também, né, Bruno? Dá sim. É que Não, mesmo mas assim, às vezes o pessoal não cliente, consegue, né? Esse cliente específico, ele consegue fazer sozinho. Matou. Entendeu? O que eu fazia era isso, Paulo. Pegava lá o cliente, ia lá na casa dele, ele ia no escritório, cara, vai lá, compra, vende, acabou. E às vezes, assim, a carteira automatizada é boa, né, para quando tá começando. Assim, para quem trabalha no Commission Based, é o sonho, a melhor coisa que tem. Para quem trabalha no FIPO, eu recomendo sempre que vocês trabalhem nos dois, né? Essa é a melhor coisa. Para quem trabalha no FI, vai dar um trampinho. E aí tem que aprender realmente, Paulo, a fazer um portfólio mais a médio e longo prazo, entendeu? O cara que vai trabalhar no FI, ele tem que estudar mais os investimentos. Ele tem que estudar mais as taxas, custos, como não onerar o cliente. Pô, será que faz sentido? Quando a gente trabalha no Commission, estamos nem aí daquele fundo 2,20, né, do multimercado lá. Galera, tem gente que reclama do FII, mas coloca o cliente em fundo que cobra 2%, mais 20% de performance, que exceder do CDI. Aí o cara não quer cobrar 0,5%. Pô, se você trabalha no comissionamento, segue o jogo. Se você trabalha no FII, cara, tem que começar a estudar alternativas, colocar mais em renda fixa, entendeu? O multimercado, ele é o fundo que vai lá comprar renda fixa e renda variável. Você tem que comprar mais os ativos diretamente, de repente, colocar um ou outro multimercado melhor. Tem que esquematizar algo melhor para o cliente ali mesmo, sabe? Entendi. Se for no caso do FII, então, usar mais o FII para renda fixa e deixar a renda variável no comissionado, dependendo do cliente. Assim. Aí é o melhor dos mundos, né? Para você, principalmente. Aí você ganha nas duas pontas. Entendi. Eu não fazia assim, tá? Eu não fazia assim, mas também porque ninguém me deu essa... Ninguém falou, cara, faz assim, né? Eu não tive nenhuma orientação, mas, aí... E eu acho assim, minha opinião sincera, tá? Eu acho que se o cliente for mais arrojado, Paulo, se o cliente quiser operar, gostar e tudo mais, eu acho que tem que tirar ele do FII, tem que fazer no commission ali a parte de bolsa. Se o cliente for mais tranquilão, eu acho que tem que fazer uma carteira um pouco mais buy and hold, trocar só de vez em quando. Cara, vai lá, compra blue chips, compra... eu ia falar Petro, mas eu não estou muito afim de ação estatal, mas... Prio 3R, Vale, Itaú, Banco do Brasil, vai para uma estatal, Klabin, compra umas blue chip zona ali, tranquila, boa, ação que médio e longo prazo tende a ter um crescimento, Taesa, Engie, né, compra as empresas de energia aí, pô, cara, é bom, não tem como não ser bom, né? Não, beleza. Ô, Bruno, eu trabalho mais no FII mesmo e, assim, eu coloco a top dividendos e tem dado certo, sabe? A carteira automatizada, assim, ela não gira muito, melhor do que pegar e, sei lá, fiquei pensando em algumas alternativas aí, comprar igual você comentou, mas isso, mesmo sendo FII, vai dando um trabalho que, assim, eu posso estar errado, né? Aí eu quero ouvir aí também, eu não sei, cara. Eu acho que depende do tamanho do cliente, tá, Pedro? Eu acho que for um cliente muito grande, né, você pode ter esse trabalho. Até porque, né, o que eu falo aqui sempre no Assessor Espartano, reforço, defendo, é que vocês façam um acompanhamento mensal com o cliente, principalmente se você cobra FII. Irmão, se você for cobrar todo mês, tem que ter um acompanhamento todo mês, né? Não dá para cobrar todo mês e acompanhar o cara a cada 3, 6 meses. Dá, mas é mais difícil. E, às vezes, esse negócio... Aí depende, né, do quanto você encontra os clientes pessoalmente, tá, Pedro? Mas, assim, se você encontra sempre os clientes, igual eu sempre encontrei, cara, é até assunto para ter com o cliente, entendeu? Todo mundo fica, o que fazer lá na reunião mensal? Como fazer a reunião mensal? Se você vai fazer a troca ali pelo home broker dele, é até um motivo para ele ir até você. Sabe igual o nutricionista? Tá virando mês, tenho que ir lá no meu assessor para fazer a troca das ações.
Entendi, mas aí no caso você, vamos supor, tem a top dividendos, eu tento seguir os meus ativos, nunca, sei lá, pegar fora disso, ou eu estou falando porque essas ações aí que você comentou, é as que eu pego sempre, assim, né? Eu acho que é feijão sem bicho demais, é fundamento, só não comprar horrorosamente que tá tranquilo. É isso, é isso. Então, Pedro, assim, você já está bem avançado, né, cara? Então, acho que você pode comprar um pouco mais da sua cabeça com base nas análises da corretora, tá? Vamos falar assim, não sei se faz sentido isso que eu falei, mas, pô, é olhar a análise da corretora e ir lá e comprar. Quem está muito no comecinho, pô, segue 100%, fecha o olho e segue. Se está na dúvida, fecha o olho e segue. Já tem uma experiência igual o Pedro aí, né, já tem uns aninhos de mercado, já ganha bem, já sabe ali. Pedro tem um canal no YouTube falando sobre investimentos em geral. Pô, tem expertise? Eu gosto sempre, cara, eu sempre olho, tá? As carteiras recomendadas, eu olho da XP, eu olho do BTG, eu olho de todo lugar. Olha ali, vê algumas que fazem sentido, é logo para o seu cliente. É a melhor coisa. Show de bola. Faz sentido, Pedro? Faz demais. Mas, assim, esse ponto que você falou é perfeito, né? Que é da escalabilidade. A carteira automatizada, ela é essencial por causa da escalabilidade, gente. Vocês não façam uma coisa que eu não recomendo que vocês façam. Não fiquem personalizando jamais carteira de cliente. Do tipo, cada cliente você monta uma carteira de ações única. Aí um cliente seu tem Itaú, outro tem Bradesco, o outro tem Banco Inter, sei lá, o outro tem Nubank, BDR, o outro tem Banco do Brasil. Você não vai acompanhar nada bem. É melhor todos terem Itaú, todos terem BTG, todos terem XP, você acompanhar profundamente uma ação, do que você ficar personalizando demais. Aí acontece uma das piores coisas que pode acontecer. Anota aí, a pior coisa que acontece com o assessor é o seguinte: o cliente liga, você atende, ô doutor, tudo bom? Aí ele fala assim, o que aconteceu com, sei lá, RECV, Petro Recôncavo? O que aconteceu com Petro Recôncavo? Petro Recôncavo? Não olhei, doutor, não olhei. Putz, caiu 20% a ação na última semana, você nem viu. E não vê. Você tem 300 ativos para olhar. Galera, sei que no começo da carreira, principalmente, às vezes, né, nem tão no começo, mas a gente fala que a gente vai olhar tudo, que a gente vai acompanhar tudo, que a gente vai... A gente sempre fala. Na prática, não tem como acompanhar 100 clientes com 30 ativos diferentes. É impossível. É impossível. Se você acha que dá, é porque você ainda não tem nem 10 clientes, talvez, tá? Você está com 0 clientes, 1 cliente, 10 clientes, e fala assim, não, vou acompanhar. Irmão, o dia que você tiver 100 clientes, esquece. Seu dia vai estar, assim, abarrotado de coisas para fazer. Não tem como, gente, é humanamente impossível, tá bom? A gente busca o melhor trabalho, lógico, a gente acompanha bastante coisa, mas se você ficar diversificando muito, colocando muito ativinho perdido, vai tomar esculacho do cliente porque não viu o que está acontecendo. Fala, Kátia. Oi, Bruno, boa tarde, tudo bem? Tudo Boa bem, tarde. pessoal? Tudo ótimo. Deixa eu só perguntar assim, primeiro, uma sugestão para todos que estão assim, se você permitir, claro, colocar lá no WhatsApp o link de quem tem página no YouTube, de quem tem no Instagram, para a gente estar acompanhando e vendo também, principalmente eu, como sou iniciante, para estar meio que copiando, vamos dizer assim, né? Tá acompanhando. E outra coisa que eu ia perguntar, eu fiz um curso de opções. Uma por vez, vamos lá. Quem quiser, compartilhe o seu perfil aqui no chat do encontro. Assim, Kátia, eu até, só te explicando uma regrinha da comunidade, eu até deixo, até pode, você vai lá, tem uma página e posta. Eu só peço sempre para não ficar divulgando. Sabe por quê? Porque algumas pessoas pegam e elas ficam, sei lá, todo post que elas fazem, elas vão lá e ficam postando. E a galera dá like, a galera comenta, a galera fica parecendo esses grupos de engajando, né? Querendo engajamento. Então, assim, até explicando uma regra, gente, às vezes eu sou meio chato com isso. Igual o Pedro Vitor, ele foi lá uma vez e postou o YouTube dele. E não tem problema. Agora, se o Pedro for lá e ficar todo o vídeo dele, galera, curte, dá like, comenta.
pô, acabou. Então, eu tenho sempre que fazer essa moderação, tá, gente? Não me levem a mal quando eu deletar alguma coisa lá, mas é por isso. Quem puder e quiser, compartilha aqui no chat desse encontro nosso o perfil das redes aí, para os outros seguirem, para os outros acompanharem. Tudo bem? Entendi. Mas vamos lá. Outra coisa, né? Opções. Eu fiz um curso há pouco tempo de opções, ainda não estou muito aprofundada em opções, mas, tipo assim, se você pega um cliente que já tem algumas ações, é viável ficar oferecendo, tipo, fazer opções, assim, alguma coisa desse tipo, ou não gera nem custo e só dá trabalho? Depende. Que estratégia com opções? Depende. Não sei. Não, foi só uma dúvida mesmo, né? Como eu ainda não estou atuando, como eu fiz o curso, e eles falam muito, né, de fazer algumas opções, né, algumas travas, algumas puts, para você estar pegando um prêmio, né, um valor pequeno, às vezes. Quando eu fiz o curso, pareceu bem viável. Eu vou responder em geral. Você está falando em geral, eu vou responder em geral. Em geral é só na teoria, tá, Kátia? Assim, galera de opções, normalmente, não sei dizer, eles exageram os benefícios das travas e proteções, tá? Não existe seguro, não existe proteção completa, e, no geral, dá muito trabalho e pouco retorno para o assessor. Em geral, tem exceções, né? Quem tem mais tempo de mercado sabe as exceções. Em geral, o que é bom para o cliente e para o assessor são as operações estruturadas que já vêm prontas, que são operações com opções, né? Você pode fazer uma operação estruturada ali com opções, mas ela já vem pronta da corretora. Essas costumam ser a que a gente mais trabalha, tá bom? Entendi, então. Obrigada. Tá, normalmente não dá muita receita, assim, dá mais trabalho mesmo. Fala, Pedro. Brunão, só mais uma pergunta. O meu escritório tem já tem foco aqui no FIBASES, né? Mas tá rolando uma questão da gente estender o FIBASES ali para a renda variável, né? Aí é mais saber a sua opinião. Os clientes que eu tenho aberto por agora, eu tenho já, quando o cara demonstra que tem, eu já tenho estendido tudo, deixado aberto, porque em algum momento ele vai ter ali o FIBASE também na renda variável. O que você acha? Ou aí é esse caso de pegar o cara e comprar no home broker sempre? Cara, isso aí é seu negócio, tá? Isso aí você que tem que decidir. Eu acho que... Eu tenho dúvidas também, tá, Pedro? Se você excluir renda variável do FII e cobrar a parte, é a máquina de fazer grana, cara. Isso aí é a melhor coisa que você pode fazer para fazer receita. Tem que tomar cuidado para não onerar muito o cliente, sempre, né? Então, você tem que fazer essa avaliação do que você está achando. Minha preferência é uma parte dos clientes incluir a renda variável e os mais arrojados excluir renda variável, porque eles dão trabalho, né? É justamente por isso, nessa conversa aqui, eu fiquei meio em dúvida se estava sendo certa essa nova postura que eu adotei, porque a princípio eu sempre excluía. Quando eu comecei a ver mais algumas coisas novas, né, eu comecei a princípio eu excluía, aí eu comecei a incluir depois. É que tem cliente que gosta muito de operar, sabe, Pedro? E para você também são os que vão realmente dar receita a mais, né? Então, assim, esses caras que gostam muito de operar, eles dão trabalho, eles dão estresse, eles ligam, eles debandam, você liga para eles. Tem que cobrar a parte, cara. Tem que cobrar a parte. É um serviço extra. Se esse serviço for bem feito, ele tem muito valor. Se for... Aí, na minha opinião, tá? Faça o melhor para o seu negócio. Se for um cliente que tem uma outra ação, de vez em quando compra, de vez em quando vende, eu deixaria tudo junto. Pela filosofia, né? Por virar para o cliente e falar, tudo que você vai pagar é isso e pronto. Enfim, o que você acha? Esse cara mais tranquilão, então, a sua ideia é de pôr tudo no FIBASE? Sim. Tá. Acho legal. Porque a maioria é nesse perfil, é mais tranquilão, que está pensando em mais um longo prazo, mais ações, igual a gente comentou. Então, eu concordei, assim, achei legal. Eu acho. Aí o cara do game,
né? O cara que realmente quer girar, aí você exclui e, né, ele vai dar mais trabalho também. Galera, a gente vai continuar aqui, tá? Não vou terminar, não, mas vamos tirar uma fotinha antes que eu esqueça, porque toda vez eu esqueço, eu falo, puta, não tirei uma foto com a galera. Quem puder abrir a câmera aí, vamos bater uma fotinha rapidinha. Depois eu vou voltar, tá? Não é o fim, não. Não saiam. Vamos lá, quem puder abrir a câmera, fica tranquilo. Bonito ninguém é aqui, mas não tem problema. Não vai atrapalhar a foto, não. Vamos lá, galera. 1, 2, 3 e... Boa, 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 boa. Mas vamos lá, não acabou ainda não. Só porque eu lembrei agora, senão eu esqueço. Ó, turma, queria comentar mais algumas coisas, tá? Diversificação. Falaram até esses dias na comunidade, eu estava em viagem, não consegui dar muita atenção ali, mas deixa eu pegar exatamente o que falaram e comentar aqui com vocês. Sobre... eu não vou achar aqui, depois vocês devem lembrar o que eu estou falando, mas é o seguinte, eu não entendo por quê, eu não sei o que se passa, eu entendo por quê, mas para mim faz sentido algum. Muitos escritórios, muitos assessores, aqui, achei. O Cleiton mandou, né? Simulação que peguei agora de um cliente. Renda variável, 20% do PL é estruturada e outra parte da carteira recomendada. Alternativo, 20% em COI. O pós-fixado é 100% um fundo setipado, apenas um fundo. Vocês viram isso na quinta-feira? Viram lá? A maioria viu, né? Na quinta-feira lá, o Cleiton mandou. Eu queria ter comentado, mas enfim, eu estava em viagem, acabou não dando tempo. A questão é a seguinte, o Cleiton, né, pensa muito parecido comigo também, ele é gestor de um escritório, head da InvestSmart de renda variável, a gente tem um pensamento muito parecido, ele falou aqui também o que eu pensei. Cara, isso aqui não faz sentido nenhum, nem para o cliente, nem para o assessor. Para que fazer uma barbaridade dessa? Isso daqui é preguiça, cara. Isso aqui é preguiça. Isso daqui é preguiça. Colocar 100% do pós-fixado do cliente em um fundo setipado. Pessoal, cuidado. Cuidado com esse tipo de locação. Pô, beleza, quer colocar setipado? Não tem problema. Quer colocar COI? Não tem problema, pode colocar. Mas diversifique o portfólio do cliente. Pelo amor de Deus, para que colocar 100%? Para que 100% em um só? Compra, então, assim, vai alocar, isso rola demais, né? Alguém falou outra coisa aqui, às vezes a galera pega uma carteira de 1 milhão, quem nunca viu isso? Ou talvez role no seu escritório, a galera pega aí a carteira de 1 milhão, coloca 500 mil em uma debenture, em um COI. Galera, diversifique o portfólio do cliente. Aqui, ó, o Iago, foi o Iago que mandou, pô, foi você, Iago. O Iago falou aqui, peguei a carteira de um cliente que está em um escritório grande da rede. 1,6 milhões. 50% em COI e outro 50% em crédito privado. A questão é a seguinte, gente, que eu queria aproveitar esses exemplos para falar. Diversifique. Diversifique, pelo amor de Deus. Eu falava isso um ano atrás, principalmente na parte de crédito privado. Já teve caso aqui de assessor ficar rebatendo comigo. Porque meu escritório e tal... Aí, esse ano, ninguém fala nada, porque esse ano, no começo do ano, 2 ativos que todo mundo na XP tinha quebrado, né? Americanas e Light. Eu tô falando já porque eu já passei por isso, né? Felizmente, nenhum cliente que eu apliquei aconteceu, mas que outro assessor aplicou aconteceu e depois a bucha toda na minha mão. Crédito privado, quebra. Crédito privado, quebra. Tá bom? Quebra, gente. Não tô falando que todos quebram, não tô falando que vai quebrar. Estou falando que tem um risco de crédito. Então, não coloque, e pode colocar, mas eu tenho crédito privado na minha carteira, mas diversifique. Coloque um percentual pequeno. Entendeu? Em vez de pegar um setipado e colocar 100% do pós-fixado do cliente, coloque 5, 6. Entendeu? É muita boletação para o meu gosto. Eu falo assim, caramba, o cara ele quer bater a meta desse mês. Né? Porque, tudo bem, você fala assim, pô, Bruno, eu quero ter uma receita alta com esse cliente e tudo mais, eu não vou brigar, eu vou respeitar. Aí fala, não, eu vou pôr COI, crédito privado, tudo mais. Pode pôr. Mas, cara,
pega o dinheiro que você vai pôr, coloca em vários, racha, divide. Porque se quebrar num ativo, pelo menos não vai arrastar 10, 20, 50% do portfólio do cliente, pelo menos arrasta 2%. Pô, 2% perdeu aqui, em 2 meses recupera. Então, diversifique, galera. Cuidado aí com as alocações, cuidado com os excessos, entendeu? Não tem problema colocar esses ativos. Eu sempre coloquei esses ativos também. Não é... O Bruno não colocava só, sei lá, LCI, LCA para os clientes, não. Acho que nem faz sentido. Eu tenho crédito privado, enfim, não pode colocar. Mas coloque ali crédito privado, ó, minha dica para vocês. É no máximo 2% por ativo. Máximo 2% por ativo. Quer colocar 20% do portfólio em crédito privado? Tudo bem. Coloque 10 créditos privados. Ah, Bruno, não tem 10 para eu colocar agora. Você coloca uma parte em um fundo de renda fixa. Conforme for surgindo IPOs, oportunidades, você vai tirando da renda fixa e colocando lá. Do fundo de renda fixa você vai colocando lá. Qual que é a diferença? Tudo bem, a diferença é que, pô, eu quero ganhar o dinheiro agora. Mas pense na sua carreira a médio e longo prazo. Entendeu? Se você coloca 20% do portfólio do cliente em um ativo, e esse ativo quebra, cara... Bom, vou falar o que eu já vi, né? Um assessor do meu escritório, ele... Só um minutinho. Um assessor do meu escritório, ele pegou o maior cliente dele, e assim, esse assessor já é meio doidão, assim, né? Já sempre exagerou na alocação. Mas aconteceu algo bem grave também. Ele pegou, colocou, o cliente tinha 16 milhões, era o maior cliente dele. Aí ele colocou, inicialmente, 4 milhões em NTNB. Já ganhou uma grana. A essa NTNB, ela teve ágio, um ágio bacana, um ágio pesado. Você colocar 4 milhões em uma NTNB, até que tudo bem, porque é um ativo, pelo menos, com risco de crédito bem baixo, certo? Beleza. Aí a corretora, vou falar o nome, né, mas você sabe qual é? A corretora ligou para esse assessor. Então, eu fico até assim, eu nem culpo tanto esse assessor, porque eu falo assim, pô, se a corretora tivesse ligado para mim, né? O head de renda fixa da corretora ligou para ele, cara, realiza essa NTNB e coloca tudo nessa debênture aqui. Pode colocar nessa debênture aqui, que é muito boa. E foi lá e colocou em Rodovias do Tietê. Deu 2 meses depois, quebrou. Sabe o que é isso? Deixa eu explicar para vocês o que é isso. Isso aí essa palavra não existe, mas é desovação. É desovar o lixo. Tá? A corretora estava lá no ativo dela com um monte dessa merda, liga para os assessores e joga a bomba para os assessores passarem para os clientes. É isso que aconteceu. E aí, óbvio, né? Cara, primeiro, o cliente quase matou ele, entendeu? O cliente foi armado lá resolver, falou que ia matar, etc, etc, etc. Perdeu o cliente, obviamente, tomou o processo, a porra toda. Cuidado, gente. Cuidado. Tenha uma responsabilidade nas coisas que você faz. Pô, se esse assessor, claro, 4 milhões, 25% do portfólio do cliente. Se ele tivesse pegado esses 25%, dividisse em 10 e tivesse colocado 2,5% nessa debênture, tudo bem. Ah, quebrou, mas, pô, menos 2,5% a gente resolve. Agora, perder 1/4 do portfólio do cliente é muito sério, é muito grave. E assim, ó, no final do dia, quem tem que pular na granada são vocês, tá? Cuidado com o analista, cuidado com o head de produtos do escritório ou da corretora, porque no final do dia, quem vai tomar tapa na cara é o assessor de investimentos. Então, você tem que ter a responsabilidade. Não vem falar para mim que o cara aqui do meu escritório que falou. Cliente de quem? Cliente do escritório? Beleza, cara, o cliente é do escritório, o head do escritório falou para pôr, você pôs, agora você vira para o head e fala, irmão, você cuida aí, o cliente não é meu? Se o cliente é de vocês, se você trouxe o cliente ali, tem a responsabilidade, gente. E responsabilidade, para mim, é diversificação. É só diversificar o portfólio do cliente, gente. Se diversificar, não tem erro. Não tem erro. Pode dar ruim, mas é mínimo o problema. Tá bom? Faz sentido? Fala, Hélio. Então, até para o pessoal que é mais novo também, às vezes a gente não sabe, eu não sabia no começo, eu fui entender isso um pouco melhor quando eu trabalhei lá na Matriz.
As corretoras, muitas vezes, elas trabalham como originadora e distribuidora desses títulos de crédito privado. Então, assim, ela ajudou a originar aquela operação de crédito e agora ela tem a responsabilidade de fazer com que os assessores vendam para os clientes, fazer com que as pessoas comprem esses títulos. Então, muitas vezes a corretora está empurrando isso, fazendo campanha, dando bônus para você vender, porque ela precisa, igual o Bruno falou, desovar esse título, que ela ficou responsável por originar e distribuir entre os assessores dela. Então, tem que ter um pouco de cuidado para entender se a corretora está recomendando aquilo porque ela quer vender aquele ativo ou porque é bom para o cliente, né? A gente que tem que ser a pessoa que conhece o nosso cliente e saber se faz sentido para ele ou não. Excelente, excelente. Na dúvida, Bruno, e agora? Eu estou na dúvida. Um pouquinho, percentualmente. Diversifica. Eu vou complementar, tá? Esse site do Hélio é muito importante, muito bom. Eu vou até mais longe, né? Vou fazer uma brincadeira. Eu só não ando de helicóptero, eu só não ando de jato, porque eu não consigo dar esse firme aí que a corretora consegue. O que é o firme, tá, gente? Para quem não sabe, eu tinha uma gestora, né, no ano passado, e a gente estruturou algumas operações, como essa aí, foi no FDICs e 2 fundos imobiliários. Qual que é o problema? Por que você não consegue ganhar tanta grana? Porque você consegue ganhar muita grana igual a corretora, se você dá o firme para o seu cliente. O que é o firme? O firme é o seguinte, ó, você vira e fala assim, para o cliente lá, né? Normalmente é uma empresa. Você fala assim, fulano, a gente vai emitir aqui o seu CRA, o seu CRI. Eu garanto para você que isso vai ser colocado ao mercado. Eu garanto. Se não vender, eu compro. Você entendeu? Só que aí você vai ter... Então, assim, a corretora, não estou falando o nome, né? A corretora, ela consegue pegar uma operação de 100 milhões, 1 bilhão, ela vira para o cliente, fala, cliente, pode ficar tranquilo que esse 1 bilhão meus assessores compram. O que não comprar, eu mesmo compro. Isso que é uma máquina de ganhar dinheiro. Então, na verdade, o assessor, ele muitas vezes para a corretora, ele é o canal de distribuição. Né? Por que, por exemplo, na minha gestora, a gente ganhou uma graninha, mas não conseguia ganhar tanto? Porque eu não conseguia dar o firme. Eu precisava de um banco, de uma corretora grande, para ela comprar, para ela dar o firme. Então, isso faz toda a diferença no mercado. E, de novo, cara, a corretora, o banco, ele vendeu para o cliente, ele vai enfiar isso de algum jeito. Tem coisa que é boa mesmo, e ele está passando que é boa, tem coisa que é lixo e eles vão enfiar. Aí o nosso trabalho é saber a diferença aí. Isso aqui é meio difícil, né, esse tipo de situação, é bem avançada, a maioria não vai conseguir ter essa clareza, mas tem que ficar esperto, gente, tem que ficar esperto. Porque, de novo, quem pula na granada é a gente, quem toma tapa na cara do cliente é a gente. Então, sempre com o pé atrás. Fala aí, Pedro. Bruno, é só um comentário aí do que você falou aqui, né, de pôr o crédito privado ali. Eu, por trabalhar com o Fee-Based, e lá eu tomei Light Americanas para um cliente aqui, o meu maior, junto, mas estava diversificado, então... Assim, eu lembro. Né? Só que, assim, como eu trabalho no Fee-Based, eu tenho muito cliente muito conservador, que às vezes está em 100% ali bancário, eu não bato CDI, cara, e isso vai incomodando, você acaba tendo que pôr, né? Então, assim, eu acho que tem que pôr um pouquinho, assim, e eu tô pondo para quem eu falo assim, eu explico para a pessoa, se eu entender que ela entendeu o que é a coisa, eu coloco. Senão, tem que ficar sem mesmo, né? Mas eu acho que, de certa forma, é saudável, porque só assim para bater o CDI com deflação, né? Senão, com inflação baixa, né, no caso. Não, tem que ter. Eu tenho, cara. O que eu faço na minha carteira? Eu coloco 1%. Vai sair no ativo bom, eu vou comprando de 1 em 1% de crédito privado. É bom pra caramba, tá, gente? Crédito privado é ótimo. Só tem que tomar cuidado de não socar 20% no ativo, porque aí é aquela coisa, né? A gente vai fazer uma aposta, sei lá, uma aposta. Se eu ganhar, você me dá R$100, se eu perder, eu te dou R$10. Você topa? Pô, isso é crédito privado. Você corre um risco de perder tudo por, sei lá, IPCA mais 5. Se der errado, você perde 100%. Então, assim, se você colocar muito e der errado, não vale a pena. Mas, colocando ali 1% do portfólio, eu coloco até menos, não é nem 1% não, acho que é 0,25 ou meio, tá? No meu portfólio, isso eu faço com o meu dinheiro, pô.
coloco um percentualzinho pequeno e vai aparecendo oportunidade boa, eu vou comprando, vou comprando, vou comprando. Pô, tomei um default, 0,25%, cara, beleza, segue o baile. Mas tem que colocar mesmo, Pedro, importante. Bem baixinho que você coloca. Eu tenho medo, cara. Crédito privado, eu tenho medo. Ah, porque aquilo se quebrar, pô, acaba com o seu ano, né? Mesmo que for 1%, vai. 2%, igual eu falei. 2% é o máximo que eu falo para vocês. Mas se você tá ali com 120% CD, uma rentabilidade ótima, você toma um default no ano, perde 2%, pô, acabou com o seu ano, né? Acabou com a sua rentabilidade. Então, coloco 0,25 ali do meu meio, depois eu vejo certinho para falar com vocês. E vou diversificando, sempre tem coisa boa. Eu vou comprando. Tenho pressa? Às vezes eu falo isso, por que o assessor tem pressa? Não precisa alocar a carteira do cliente toda hora que chega. Você pode alocar um pouco, deixa uma reserva de emergência, né, uma liquidez bacana, e vai comprando os ativos conforme vão ocorrendo. Não faz sentido, gente? Com certeza. E você ainda dá o azar de colocar algum crédito privado que quebra, não adianta você ter rendido 90% para o cliente, que já era, né? Perdeu a confiança total. É difícil, difícil. E você, Pedro? Os clientes continuaram aí com você? O cliente continuou com você? Deu certo? Cara, continuou porque o private aqui, né, consultoria, o pessoal chama aqui, ele só trabalha com crédito privado. Então, está performando bem acima do CDI, então, assim, meio que recuperou ali rápido e a carteira está indo super bem. Mas, assim, hoje eu cheguei a questionar algumas vezes a estratégia, mas no longo prazo ela já tem anos que funciona assim e vai muito bem. Então, assim, eles estão satisfeitos, assim, por mais que o ano não vai ser bom. Eu acho que é a proximidade mesmo que você fala, né? Assim, eu sempre tive muito próximo, no mínimo ligação, todos os meses, então, não sei, passa alguma segurança. Você tinha ficado bem nervoso lá no começo do ano, né? Tava bem preocupado. Nossa senhora, foi uma aprovação aquilo ali. Que isso. Mas eu acho que serve muito de aprendizado, né? Assim, eu acho que o mercado ele mostra para a gente nessas coisas aí que a gente aprende mais do que na hora que está indo bem, né? Gente, mercado financeiro é assim. No livro Sonho Grande, lá do Grupo 3G, tem até essa passagem, né? Os 3 lá, eles tinham um banco garantia. E o banco garantia tinha um fundo que ele perdeu 50% do valor de mercado na época, né? Que caiu 50%. E aí o Jorge Paulo Lema tem a história lá, né? Que ele foi no camarote da Brahma, lá da escola, Carnaval lá do Rio. Esqueci como explicar direito. E tinha um cliente desse fundo. E aí o cliente foi lá e começou a xingar ele no meio de todo mundo. E aí ele foi embora, né? Ele se retirou lá. Tem a história lá no livro. Mas assim, isso é mercado financeiro, isso é trabalhar com o dinheiro dos outros. Às vezes perde, às vezes ganha, às vezes perde, mas vai recuperar. Só que o cliente não tem essa paciência, não, o cliente não tem a paciência ali de esperar recuperar. Enquanto isso, a gente está ali apanhando. É normal. Todo mundo vai passar. Se você ainda não passou, fique tranquilo que uma hora uma ação que você tem vai cair 90%, o crédito privado vai quebrar, um CDB vai quebrar e vai ter que pegar no FGC. Recupera, mas o cliente fica amargurado até recuperar o negócio. O que você comentou mesmo, Bruno. Acho que é a diversificação que salva a gente. Estando diversificado, o problema é minimizado demais. Mesmo em bancário até. Eu mesmo em bancário diversifico, cara. Porque você perder 200 pau aí... paga, o FGC paga. Mas perder 200 pau aí, puta, nossa senhora. Eu penso na dor de cabeça para mim, cara. Eu falo assim, putz... Se for um banco muito grande quebrar também, né, Bruno? A gente nem sabe se a FGC vai conseguir cobrir, porque pode ser um efeito cascata bem pesado, né? A gente sabe sim, Hélio, não cobre. E o FGC ele não tem obrigação de cobrir, né? Eu não sabia, né? Ele não tem obrigação de cobrir o banco? Eu descobri esse tempo também, cara. O FGC ele não tem obrigação de cobrir determinado, enfim, quebra ali, né?
Então é uma garantia, mas ele pode chegar e falar, não vai ser isso. Pelo menos me falaram isso, eu fui pesquisar e realmente parece lá que ele não tem essa obrigação. Ah, Se for mais alguma coisa uma, muito grave. mais uma informação aí que eu não sabia. Um ponto de alerta. Então, diversificar é importantíssimo, né? Não tem. Acho que alguém ia falar alguma coisa? Meus desenhos são horríveis, tá, gente? Mas não tem segredo. O FGC hoje, ele tem 3% do mercado bancário para cobrir. Tem 3% dos ativos. É uma reserva. O FGC é uma reserva. Então, o volume investido ali no mercado está aqui, sei lá quanto que é, eu acho que são, eu tô falando, é mais ou menos, tá? Tipo, 6 tri, e o FGC ele tem isso aqui, ó. Deixa eu mudar até a cor. O FGC ele tem isso aqui. Ele tem 3%. Então, assim, se banquinho pequeno quebrar, ele cobre. Ele cobre. Porra, se um Bradesco quebrar, já era. Já era, ninguém segura. Ninguém segura. Então, Bruno, nossa, tá aterrorizando a gente. Não, pô, tô tentando, assim, contribuir para ensinar vocês a alocarem bem ativos. Pode colocar FGC, tipo, a probabilidade é baixa, mas diversifique também. Para o cliente mais conservador, você coloca bancos melhores. Por exemplo, tinha uma cliente minha que ela tinha 4 milhões e meio. Uma das primeiras coisas que ela me falou, mineira, né? Mineira, desconfiado, come quieto, né, Pedro? E aí uma das primeiras coisas que ela falou foi assim: eu não quero ganhar, só não quero perder. Uma das primeiras coisas. Eu quero ter um retorno bom, não sou ambiciosa, né? Esse dinheiro aí, meu marido que conseguiu, eu que cuido, a gente tem imóveis também e tal, eu não posso perder. Esse dinheiro aí é a nossa vida. Beleza. Para ela, por exemplo, no caso dela, era muito específico, mas no caso dela, eu só comprava CDB melhor também. Eu não, nem comprava uns CDBs muito pequenininhos. Ela gostava até de rating nos CDBs e tal. Porque é o perfil da pessoa. A maioria eu comprava lá, Banco Master, né? Banco Master é o rei aí, né? Que a gente coloca. Eu tenho Banco Master, tá, gente? Tô falando assim, eu tenho bastante. Mas a gente tem que ter sempre isso em mente, pô. Se colocar. Isso é até bom para saber para tirar cliente, né? Às vezes o cliente está lá, aí ele fala, eu estou no Bradesco, tem FGC. Amigo, o Bradesco não tem FGC. Se o FGC quebrar, quebrou. Se o Bradesco quebrar, quebrou, quer dizer. O que o Hélio mandou aí para a gente, Hélio? É uma matéria fazendo uma análise aí sobre a FGC e, enfim, dando mais informações até sobre o risco dele, quem achar interessante. Tem o risco dele aqui. Ele fala hoje quanto por cento que a FGC tem? Não sei se fala exatamente isso, mas ele coloca algumas questões, como, por exemplo, que o FGC não se mantém na meta de 2% de caixa, algumas coisas que deveria fazer que não faz exatamente. Então, dependendo da época do ano, tem uma época que ele está comentando ali, que se 1% do sistema falisse, ele não ia ter dinheiro para pagar 100% do que estava investido. Uhum. Então, acho que vai variando um pouco durante o ano, né? Como eles estão de reservas e tudo mais. Mas, enfim, é uma coisa que realmente, se quebrar um banco muito grande, Não acho que a esquece. FGC vai ser uma das menores preocupações, né? Então, assim, Bruno, tô assustado, meu Deus, o Bruno tá sendo apocalíptico aqui. Calma, gente, eu falo isso, mas assim, eu tenho tudo isso aqui que eu tô falando. Qual que é o segredo? Qual que é o ponto que eu quero chegar? Diversificação. Então, monta lá o portfólio de 1 milhão para o seu cliente. Peço desculpas aqui que minha letra é bizarra, mas você coloca lá 10% em renda variável em 10 ações diferentes. Aí, sei lá, mais 5% em fundo imobiliário, com mais 10 fundos imobiliários diferentes. CDBs, LCIs, LCAs, debêntures, CRI, CRAs, uma parte internacional, lá fora do Brasil, fundos multimercados, fundos de renda fixa. Pronto. Acabou o problema dos seus clientes. Certo, senhores? Mais alguma dúvida, mais alguma coisa que vocês queiram comentar, falar? É uma coisa que
para quem vai entrar ainda, quem vai começar, se prepara que o escritório ele praticamente vomita a oferta, né? Então, oferta você vai ter de roda ali para você poder oferecer para o teu cliente. Mas entra em tudo isso que a gente conversou hoje aqui, né? Nem sempre é a melhor. Mas se fosse trabalhar por oferta, você não ia parar um segundo, porque o que mais tem é oferta. E é bom também, né? Tem que ter oferta, tem que passar oportunidade para os clientes. Só cuidado, colocar um percentual muito grande. Só isso. Só isso. Ah, pô, toda hora eu estou ofertando para o meu cliente. Então, cada vez eu coloco 1% da carteira, 0,5% da carteira. Ó, estou. Tem que filtrar, né, Bruno? Tem que filtrar. E aí entra a arte também, né? Saber o perfil do cliente. Pô, se é um cliente mais conservador, assim, eu acho que se perder um dinheiro, ele vai ficar mais desesperado. Ah, não vou pôr esse crédito privado aqui sem rating. Vou esperar um rating bom, mesmo que a taxa seja melhor. Ah, esse cliente aqui, ele é mais arrojadão, ele quer rentabilidade, ele me cobra toda hora de rentabilidade, rentabilidade. Ah, vou pegar esse debênture daqui sem rating e vou passar para ele, não tem problema. Aí entra a arte, galera. Aí é entender o cliente, entender realmente o cliente, perceber o que ele quer e montar o melhor portfólio para ele. E entender mais do que ele fala, né, Bruno? Isso aí realmente é incrível. Isso aí é o que eu acho que vira o jogo, né? Assim, ele não te fala e você sabe como que ele é. É igual criança, né? Você tem o filho ali, ele não consegue. É uma criança, assim, o leigo, em qualquer área, o leigo é uma criança, ele não consegue explicar o que ele quer. É igual. Você já tiver algum problema assim, você vai no médico, você não sabe o que você tem, você não sabe nem explicar. Você chega lá e fala assim, sentindo uma dor. Como é que é essa dor aí? Sempre aquelas perguntas difíceis, né? Essa dor, ela é aguda ou ela é mais constante, sabe? O médico faz umas perguntas assim, você fica, cara, não sei, eu tô com dor. O leigo, ele faz isso. Aí o profissional, ele tem que entender como é que é a parada. Essa dor aí possivelmente é isso, aquilo. É isso que é ser profissional, gente. É isso que é ter experiência. Mais alguém? Mais alguém? Se quiser perguntar alguma outra coisa também, aproveitem. Eu gostaria de perguntar, você falou do Pedro, o Pedro é mineiro de onde? Ele que é de Divinópolis? Isso. Ah, todo lado. Você também é de Divinópolis, Luiz Felipe? Não, Nova Serrana. Nova Serrana, verdade. Eu comentei com o Luiz Felipe e o Pedro, que acho que a Nova Serrana é perto, aí você me falou isso, né, Luiz Felipe? Aí eu falei, Isso. tem uma galera de Divinópolis. Tem o Pedro e tem como que chama o outro espartano que é de Divinópolis, o Pedro? Tem mais um rapaz mesmo, eu esqueci o nome dele agora, mas ele já conversou aqui comigo, até veio de outra cidade e está aqui em Divinópolis. Eu tô com o rosto dele na cabeça, mas eu não lembro o nome. Eu não sou conterrâneo de Nova Serrana, não, sou de Bom Despacho. Mas atualmente eu estou em Nova Serrana. Estive aí esses dias atendendo cliente. Boa. Eu achei a matéria aqui, Bruno, que fala do FGC, que ele não tem obrigação de cobrir. Pô, manda, se quiser mandar lá no grupo, manda lá também. Ele até fala embaixo. Essa frase é verdadeira e pode causar traumas em pessoas que acreditam estar livres de todo e qualquer mal em relação à sua aplicação financeira. Isso é assim, eu sou bem mais a favor, né, gente? Nós termos uma alocação do cliente, a gente tem que pensar como um fundo de investimento mesmo, sabe? Uma alocação que ela é melhor sem depender de nada. Você olha o portfólio de fundos, pô, eles são ultra diversificados, né? No fundo não conta com FGC, então não adianta nem esperar, né? Ele não tem FGC. O que ele faz? Ele diversifica, ele tem cautela, ele tem um mandato, né? Então tem os fundos, por exemplo, que eles vão lá e falam, eu sou um fundo arrojadão, eu sou um fundo porrada. Tem o fundo que ele vira e fala, não, eu sou um fundo mais conservadorzão, de renda fixa. Cada fundo tem sua característica. A gente tem que tentar fazer mais ou menos isso para os clientes.
Quais rendimentos? Aonde? Travou aqui. Travou também. Eu estava falando sozinho aqui. Caiu. Ô, Iago, mas aqui, na verdade, está falando, acho que é a mesma coisa que eu tentei falar, que eles têm de 2 a 3% de todos os ativos garantidos. Ou seja, dentro dessa reserva que eles têm, é garantido. Mas se passar disso, né? Se quebrar, por exemplo, 5% do sistema financeiro nacional, 2 ou 3% vão ficar de fora. Ou seja, a boa parte aí não vai receber, não. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Agora sim. Agora sim. Beleza. Mas eu acredito, se um bancão quebrar, o menor dos nossos problemas vai ser o dinheiro que está lá no banco. Realmente. Não Chegar nesse ponto vai ser feio. eu acho que muito caos também, né? Acho que não acontece não, pô. Mas, na dúvida, diversifique, gente. Na dúvida, pega a grana do cliente, compra um monte de CDB, um monte de debênture. Cuidado para não pulverizar também, tá? Dado que eu falei de diversificação. Cuidado também, assim, pô, já vi cliente com... Teve um cara que eu recusei esse cliente. Eu falei, não vou olhar para você, não vou cuidar. Ele tinha mais de 60 ações. Aí ele queria que eu acompanhasse, que eu olhasse. Era uma grana boa até. Eu falei, amigão, valeu, não tem como. Então, cuidado também, né? Para não colocar migalhas no portfólio do cliente, senão todo mundo fica louco, você nem acompanha. Mas também não precisa colocar um setipado só em toda a reserva dele, em todo o pós-fixado dele. Pode colocar 5, 3, sei lá. E também lembrando que aplicar em CDB estando no FII fixo é maravilhoso, né, Bruno? A gente pegar uma taxinha melhor, você garante um ROA bacana aí, recorrente. Maravilhoso, maravilhoso. Seguro para o cliente, dá uma rentabilidade boa, puxa para cima e não dá dor de cabeça nenhuma. Perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal? É isso? Deixa eu parar a gravação aqui enquanto